coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é algo que eu estou adotando pra minha vida depois de muito estudo, muito aprendizado, de entender que tudo na nossa vida tá conectado com quem a gente é, com as nossas emoções, com a nossa energia. Então tem algo muito interessante, que é um costume aqui de casa. Sabe quando você compra alguma coisa nova e tal, aí você pega a sacolinha ou um presente que você ganha, uma coisa assim, a gente pegava sacolas e guardava ali embaixo da cama pra quando fosse precisar. E aí, esse ano eu adotei uma medida que é o seguinte: eu quero abrir espaço, sempre ter espaço para receber aquilo que eu quero ainda. Porque assim, a gente compra, vai, tem muitas coisas, acumula muitas coisas e o que a gente não faz é deixar essas coisas ir. A gente se apega e deixa elas ali. Mas quando a gente cria esse costume de abrir espaço para sempre ter um espaço para algo que a gente vai conquistar, as coisas começam a vir. Então eu comecei a adotar isso para mim. E aí o que eu tô fazendo? Todas essas sacolas, embalagens, eu tô usando cada uma delas para pôr as coisas que eu estou desapegando. E aí, como é que eu tô fazendo pra desapegar e saber o que desapegar? Eu tô com uma frase na minha cabeça que é o seguinte: se eu fosse me mudar hoje, se eu fosse viajar hoje, o que eu levaria? O que eu realmente precisaria? Aí, óbvio, tem um contexto do verão, inverno, tem um contexto de cada situaçãozinha. Mas assim, eu tô nessa coisa de eu só vou deixar comigo aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu realmente preciso, aquilo que eu realmente gosto. Porque quantas coisas a gente não tem que a gente não usa, que a gente não gosta e que a gente não precisa. Então, assim, pegar aquela coisa que você, eu gosto mais ou menos, eu nem uso, tá ali no fundo, porque em algum momento eu vou precisar. Beleza, mas deixa fluir as coisas, porque talvez você tá segurando uma coisa que é só talvez, que é só eu não gosto tanto, mas me é útil. E pode ser útil para outra pessoa, e pode estar ocupando o lugar de alguma outra coisa que você quer mais. Então, assim, deixa fluir, a vida é fluidez. Assim como o oxigênio vem e vai, as coisas também têm que vir e ir. E pensa o seguinte, que se você deixa ir, você contribui com a vida de outra pessoa. Você pode doar para alguém que realmente está precisando, para alguém que realmente vai amar aquilo ali, entendeu? Para alguém que tá precisando, sei lá, eu preciso de um bazar, vender, alimentar meu bazar, o meu sustento. Enfim, gente, deixa fluir. Pensa em ter o novo, pensa em ter o melhor para si. Às vezes aquilo que é mais ou menos para você vai ser o melhor para outra pessoa. Então assim, é isso que eu tenho adotado, é isso que eu tenho feito e o tanto que eu tenho me sentido leve, porque assim, ó, o quanto de coisas a gente não tá acumulando na nossa vida, o quanto de coisas a gente não tá acumulando na nossa mente, o quanto de coisas. E quanto mais coisas a gente tem, mais coisas pra arrumar, mais coisas pra resolver. Então, assim, vamos deixar leve a nossa vida? Vamos deixar nosso guarda-roupa leve, com nada daquela coisa lotada. E eu não tô falando só de guarda-roupa, não. Tô falando de cosméticos, tô falando de sapatos, tô falando de coisas da casa. Tô falando de tudo. Tudo que é acessório, tudo que é objeto, tudo que é coisa que você possui. Cria essa filosofia, adota isso pra você, tenta pôr em prática aí pra você. Sacola de um presente que eu já ganhei recentemente, ó, já tô enchendo de coisa. Desapegar? Tá, pensando naquilo que eu tô desapegando? Sim, mas me apegando mesmo, pensando mesmo naquilo que vai vir pra mim. Entendeu? Porque se a gente fica pensando só naquilo que tá ali comigo, eu gosto muito disso, mas já tá velho, deixa aí, você precisa do novo. Isso precisa ser um hábito, sabe? Isso precisa ser um costume. Eu paro pra pensar quantos eventos eu não participei, um monte de camisa que eu recebo, mas quantos eventos eu não vou participar ainda e eu vou receber camisas e eu não tenho mais nenhum de guardar, eu preciso ter espaço pra receber essas futuras camisas. Então eu vou doar essas camisas que eu já recebi, que eu gosto muito, que eu me orgulho da experiência que eu vivi, mas deixa aí, deixa fluir. A riqueza não é ter um monte de coisas. A riqueza é ter coisas melhores, é ter coisas boas, coisas de qualidade, ter coisas que você quer, que você gosta, que você usa naquele momento, quando te dá vontade ou não. Então, assim, para de acumular um monte de coisa e pensar que isso é riqueza pra sua vida. Não é. Não é. Isso é só peso. Para em quantas coisas você tem aceitado ter que estão vencidas, que estão estragadas, que estão rasgadas, quebradas, enfim, que estão velhas, desbotadas já. Então, assim, ó, veja, avalie as suas coisas. Uma coisa muito legal, quando você vai organizando isso,
você vai começando a perceber o que você tá precisando, o que você precisa mais, porque muitas vezes você vai em busca e quer outras coisas que você talvez nem precisa, mas tem coisas que você tá precisando que você nem repara que você tá precisando. Por exemplo, uma coxa de cama nova, um travesseiro novo, alguma coisa assim, que é tipo muito do seu cotidiano que você nem percebe que você precisa novo e você tá pegado tipo uma outra coisa nova, sendo que você já tem. Então assim, gente, é um fluxo, as coisas são um fluxo, assim como a vida é um fluxo, é um fluir, se deixa ser leve, deixa ir e vir pra você. Enquanto você estiver muito apegada ao deixar ir, você não conseguir doar, você não vai receber, entendeu? Recebe aquele que dá. Doe e receberás. É uma lei. Eu deixo essa filosofia aí pra vocês. Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tem uma coisa muito importante. Enquanto seu coração estiver apegado a coisas, você não vai viver de fato. Você não vai entender o que é a vida de fato. Porque a vida é muito sobre você. É você, não é as coisas, entendeu? Vou dar um exemplo. Alguma coisa que você ganhou de presente, naquele momento te trouxe uma emoção, seja ela boa, seja ela ruim, porque você gostou ou não gostou. E aí, você vai guardando aquela coisa, mas não é a coisa, é a emoção que você guarda. Então tome muito cuidado. As coisas, elas trazem uma energia por trás, elas trazem um sentimento por trás, e tome muito cuidado com o que você está sentindo, porque os seus sentimentos, os seus pensamentos geram a vida que você está vivendo. Então preste atenção nas coisas físicas, que são algo que você consegue mudar com facilidade, para conseguir então mudar as coisas que são espirituais e emocionais, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que também está no nosso controle. Então eu espero que isso agregue pra você, isso te ensine, que isso te inspire a pôr em prática isso, a você ir agora mesmo lá no seu guarda-roupa, lá no seu quarto, na sua casa, e ver o que tem aqui que tá me travando, que não tá fluindo, e ir lá e fazer o que precisa ser feito. É isso, segue, curte, compartilha, manda pra alguém, e vamos viver o melhor da nossa vida. Um beijo!